E aí, pessoal, beleza? Bora a correção dos nossos exercícios aí. Exercícios da semana de diagnose, exercícios deixados aí no dia 8 de fevereiro, né? Fala um pouquinho sobre temperatura e escalas termométricas. Então, bora com a nossa correção, né? Correção bem rápida, bem tranquila. Questão número 1, escreva a definição de temperatura. Letra A, conforme a teoria antiga, e a letra B, conforme a teoria atual. Então, vou mudar aqui para uma folha em branco, para ficar mais fácil. Questão número 1, né? Nossa definição de temperatura na teoria antiga. Qual que é a nossa teoria antiga, também chamada de teoria do calórico? Então, a letra A é a nossa teoria do calórico. Qual que era a nossa definição? Que a temperatura era a medida da quantidade de uma substância, que era chamado de calórico. Essa substância ela era invisível, ela era de fácil transmissão e ela não poderia ser nem criada nem sumido nada, era uma substância. E por alguns tempos foi válida essa nossa teoria, mas chegou a uma certa posição em que essa teoria não funcionava mais. E aí a gente passou a adotar a nossa teoria, chamada de teoria atual ou teoria cinética. Nosso próprio nome diz que a temperatura agora é uma medida de energia. Medida da energia de quem? Da energia cinética, da energia do movimento das partículas que compõem o nosso corpo. Então, agora, a nossa temperatura seria a medida da nossa energia do movimento das partículas que compõem os corpos. Então, essa seria a nossa resposta da questão número 1, letra A e letra B. Ficando bem claro essa diferença entre teoria do calórico e teoria cinética. Isso tem que ficar muito bem claro, tá bom? Na questão número 2, muito fácil a questão número 2. Qual é o nome do aparelho que utilizamos para medir a nossa temperatura? Questão número 2. Qual é o nome do aparelho que utilizamos para medir temperatura? Essa daqui todo mundo sabe, né? A gente vê aí, muitos, seria o nosso termômetro. Então, a questão 2 seria o nosso termômetro. Todo mundo aí conhece o nosso aparelhinho chamado de termômetro. Questão 3. Dê exemplos do dia a dia que comprovam que a temperatura é a medida da energia cinética das partículas que compõem o corpo. Eu falei alguns casos na última aula, Exemplos do dia a dia que comprovam que a nossa temperatura não é a medida da quantidade de substância, mas sim a medida da energia cinética das partículas que compõem o corpo. E aí a gente pode pensar em alguns. Eu vou deixar uma aqui para responder a nossa questão. Então, uma das possíveis respostas da questão 3 seria... Então, um exemplo aí para a gente colocar na questão 3 seria, por exemplo, a gente utilizar uma furadeira para fazer aí um buraco em algum objeto, um buraco em algum objeto. E a gente perceber que tanto a furadeira quanto o objeto tem um aumento de temperatura. Então, os dois sofrem aumento de temperatura. Se os dois sofrem aumento de temperatura, como que eu vou explicar isso utilizando a teoria do calórico? Não tem jeito, porque um vai ter que doar e o outro vai ter que receber. Para mim poder explicar os dois aumentando de temperatura, eu tenho que considerar que a minha temperatura é a medida da energia cinética. Porque aí, como o movimento, através do atrito entre a broca da furadeira e o objeto que eu estou fazendo ali, aquele buraco, há um aumento da energia cinética das partículas que compõem os dois objetos. E os dois sofrem aumento de temperatura.
Então, essa resposta, esse exemplo é um exemplo que pode resolver a nossa questão. No exercício 4, é uma questão de assinalar qual é a alternativa correta. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, agora eu estou querendo saber o que define temperatura. Qual é a definição de temperatura? Definição atual. Letra A. É a energia que se transmite de um corpo para o outro. Olha só. A energia que se transmite de um corpo para o outro. Ótimo. Em virtude de uma diferença de temperatura. Opa. É a energia que se transmite, que passa de um corpo para o outro. Essa não é a definição de temperatura. É a definição de calor que vamos tratar melhor na próxima aula. Então, calor é a energia em trânsito, é a energia que passa de um corpo para o outro, e não a definição de temperatura. B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas. Olha, ficou melhor, né? Agitação das minhas partículas, que compõem o corpo. Quanto mais agitadas, quanto essas partículas estão mais agitadas, com maior movimento, menor a temperatura. Ocorre ao contrário, né? Quanto mais agitadas, maior é a temperatura. Então, a B também está errada. A C, energia térmica em trânsito. De novo, passar de um corpo para o outro. Isso aqui não é temperatura. D, é uma forma de calor. Não, temperatura não é calor, é diferente. E, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas, maior será a temperatura. Ótimo, então agora a nossa alternativa está correta. Então a resposta da 4 seria a nossa letra E. Nossa letra E responde corretamente a questão 4. Questão 5, de novo, com relação à temperatura. É uma grandeza física que mede, letra A, grau de agitação das partículas. Então a temperatura é a medida da agitação das partículas corretamente, letra A. Né? B, calor? Não, temperatura não é calor. C, pressão? Também não. Temperatura, medida de volume? Não. Medida de densidade? Também não. É a medida da agitação térmica das nossas partículas. Então, questão 5, letra A. Questão 6, ele fala um pouquinho sobre as nossas escalas de temperatura. E aí eu vou ter que trabalhar um pouquinho com a equação que transforma, que converte, que muda nossa escala uma na outra. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho com elas. Letra A. Eu quero passar 30 graus Celsius em Kelvin. Então, bora lá. Como é que a gente transforma graus Celsius em Kelvin? Questão 6. Vou fazer ela aqui embaixo. Questão 6, letra A. Quero transformar 30 graus Celsius em Kelvin. Como é que eu transformo graus Celsius em Kelvin? Utilizando a nossa equaçãozinha, né? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Esse 5 e esse 5 aqui eu posso tirar, né? Estou dividindo os dois lados pelo mesmo valor. Temperatura em Celsius é 30. E do outro lado, temperatura Kelvin menos 273. Tá menos, eu passo para cá, mais, então a temperatura em Kelvin é os meus 30 mais os meus 273, o que vai me dar 303 Kelvin. Então, 30 graus Celsius é o mesmo que 303 Kelvin. Ótimo, ótimo, ótimo. Bora à questão B. Questão B também é de conversão. E aí, o que ela pede para a gente? Ela quer transformar 100 graus Celsius em Fahrenheit. 100 graus Celsius em Fahrenheit. Essa não precisa nem de fazer a continha. Por quê? Só a gente lembrar dos dois pontos, os pontos de fusão e de ebulição. Então, eu quero transformar 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Como é que a gente faz esse cálculo? 100 graus Celsius em Fahrenheit. Se a gente colocasse na nossa fórmula e calculasse, a gente resolveria. Mas eu tenho os pontos fixos das minhas escalas de temperatura. E 100 graus Celsius em Fahrenheit corresponde aos meus
212 graus Fahrenheit. Se ele me pedisse em Kelvin, né, 100 graus Celsius é o mesmo que 373 Kelvin. Então eu responderia sem fazer nenhum cálculo, apenas lembrando das minhas escalas termométricas e meus pontos fixos. Questão C. Questão C, ele me pede menos 150 graus Celsius em Kelvin. Então, bora lá. Olha a pergunta, cuidado com o sinal. Menos 150 graus Celsius em Kelvin. Então, eu vou fazer isso daqui. Nossa formulazinha, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Eu já não vou dividir por 5, porque eu sei que vai cancelar. Temperatura em Celsius menos 150, tá menos, passa mais 273. Temperatura Kelvin. Então, a temperatura Kelvin é quanto? 273 menos 150 é fácil. 273 menos 100, 173. Menos os 50, 123. Então, a nossa temperatura de menos 150 graus Celsius é 123 Kelvin. Lembrando que Kelvin não pode dar resultado negativo. Então, cuidado na hora de fazer o nosso cálculo. Questão D. A questão D, 80 graus Fahrenheit em Kelvin. Então, bora voltar lá. Questão D, 80 graus Fahrenheit em Kelvin. Como que a gente faz isso? Usa a nossa regrinha. Temperatura em Kelvin menos 273 divide por 5 igual temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Quem eu tenho? Temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou repetir esse lado esquerdo. E do lado direito, temperatura em Fahrenheit, 80 menos 32 dividido por 9. E aí eu vou resolver isso. Lado esquerdo mantém. Vou resolver o lado direito. Bora lá. 80 menos 32 dividido por 9. Se fosse 80 menos 30, daria 50. Só que tira mais 2. 48 dividido por 9. E aí a gente agora vai fazer os nossos cálculos. O que eu vou fazer primeiro? Dividir 48 por 9. Então, bora lá. Temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual. Fazendo as nossas continhas aí, ó, vai dar um valor aproximado de 5,33. Nosso 5 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, a temperatura em Kelvin menos 273 é 5,33 vezes 5. Temperatura em Kelvin menos 273. Só a gente fazer o nosso cálculo. 5,33 vezes 5 dá um valor aproximado de 26,7, menos passa mais, então vai ficar 26,7 mais nosso 273. Então, qual é a nossa resposta? Fazendo as continhas, vai dar 299,7 Kelvin. Temperatura em Kelvin não é graus Kelvin, somente Kelvin. Então, essa seria a resposta da questão 6 da nossa listinha de exercício. Na questão 7, eu vou considerar as minhas escalas termométricas e vou marcar aquela que me dá a igualdade. Não preciso fazer cálculo, porque se eu analisar, dá para me responder utilizando a nossa escalas termométricas com os meus pontos fixos, né? 373 Kelvin é o mesmo que 100 Fahrenheit? Não, é o mesmo que 100 graus Celsius. Então, a A está errada. A B, 0 Kelvin é o mesmo que 273 graus Celsius? É o contrário, 0 Celsius
é igual a 273 Kelvin. Então, está errado. A C, 50 graus Celsius é igual a 90 Fahrenheit. A gente deveria fazer o cálculo para a gente analisar. Mas eu já fiz um cálculo em que 100 graus Fahrenheit dava 38 graus Celsius. Então, está errado também. D, 0 graus Celsius é o mesmo que 32 Fahrenheit. Corretíssimo. E olha E, Kelvin negativo. Não existe Kelvin negativo. Então, a resposta certa das nossas 7 é a questão D. Então, a resposta da nossa questão 7 é a letra D. Vou anotar ela de cá. Letra D é a resposta correta. Bora para a nossa questão 8. Probleminha legal. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, eu tenho que transformar 392 graus Fahrenheit em graus Celsius. Bora lá. Então, bora lá. 392 graus Fahrenheit em graus Celsius. O que a gente usa? Temperatura, né? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit é 392 menos 32 dividido por 9. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual. 392 menos 32 é 360 dividido por 9 vai me dar 40, né? 40. 5 está dividindo, passa multiplicando. 40 vezes 5, 200. Então, nossa resposta correta é 200 graus Celsius, que corresponde a 392 graus Fahrenheit. Essa foi a nossa correção, então, da listinha da semana Diagnose. Até mais!